Será que a Netflix conseguiu de novo? Porque o Eternauta, comentada nova série da plataforma, parece querer seguir o caminho de outros hits internacionais que viralizaram por lá nos últimos anos. É cedo pra falar que a produção argentina, estrelada por Ricardo Darín, vai repetir os fenômenos do hit alemão Dark, ou do sul-coreano Round 6, ou do espanhol A Casa de Papel. Mas em apenas 6 episódios, a primeira temporada de O Eternauta deixa aquele gostinho de quero mais, com uma trama pós-apocalíptica intrigante, muitos mistérios, tensão, impacto visual e cuidado ao adaptar o forte teor político do material original. São muitas virtudes para serem analisadas, e esse é, ou melhor, são os temas do vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago e antes de começar a falar sobre o Eternauta, eu quero pedir pra vocês rapidinho deixarem um like aqui embaixo no vídeo, isso me ajuda muito. Não esquece também de compartilhar essa crítica no grupo da família ou dos amigos, que isso também é muito importante. E claro, assim, aquilo que você precisa fazer hoje é seguir o Barata do Cinema aqui no YouTube. Estamos chegando à marca de 5.000 seguidores e eu conto muito com a ajuda de vocês pra isso. E antes de começar, eu quero deixar claro que esse vídeo não vai ter spoilers, então fiquem tranquilos. Até porque o Eternauta é daquelas séries que merecem ter os seus segredos protegidos. Embora, é bom frisar, e eu acho isso uma grande virtude, essa não seja uma das preocupações do criador da série, Bruno Stagnaro. Ele me parece muito mais focado em adaptar uma obra tão icônica para os argentinos, seguindo, obviamente, a lógica dessas produções internacionais da Netflix, mas sem descaracterizar o material fonte, o que é muito importante. O que torna O Eternauta uma série exemplar quando analisada dentro desse aspecto. Porque, pra quem não sabe, a nova produção Netflix é baseada na série de quadrinhos de mesmo nome de Hector Germán Oesterheld e do desenhista Francisco Solano Lopes, que foi originalmente publicada entre 1957 e 1959 na Argentina e relançada em 1969 pelo próprio criador. Agora, repara uma coisa importante nessas datas. As duas versões foram lançadas no momento de turbulência política na Argentina e em meio à ascensão de duas ditaduras militares no país, em períodos diferentes da história, quase com uma década separando as duas. O Oesterheld, na verdade, foi um ferrenho opositor desses dois golpes de Estado, tanto que na segunda metade dos anos 70, o escritor, ao lado da família, se juntou a um grupo de resistência chamado Montoneiros, mas acabou sendo sequestrado pelos militares e desapareceu em 1977 sem deixar rastros. O mesmo, aliás, aconteceu com as 4 filhas dele. É nesse contexto trágico que o Eternauta foi lançado, um cenário de extrema fragilidade simbolicamente representado na história de Juan, um ex-militar aposentado que num dia como tantos, durante uma partida de truco com os amigos, descobre que algo estava muito errado. Uma neve tóxica estava matando todas as pessoas do lado de fora da casa. Ao lado dos amigos, Juan percebe que a única forma deles procurarem ajuda era usando uma máscara de gás e com o corpo todo coberto. Ele só queria encontrar a filha Clara, mas não demora muito a ter que lidar também com o individualismo dos sobreviventes, a desconfiança que começa a dominar todo mundo e com uma ameaça invisível capaz de assumir formas estranhamente familiares. É como eu sempre digo, adaptar é criar. E Bruno Stagnaro faz um trabalho muito potente visualmente e narrativamente a usar o medo do desconhecido primeiro para criar uma história cheia de mistérios e tensão que impressiona pela construção de atmosfera. O Eternauta pode não ter o investimento de produções como The Last of Us ou Fallout, mas não faz feio na comparação com qualquer uma dessas produções pós-apocalípticas super populares, e isso me chamou a atenção. Em poucos episódios nós somos transportados, eu pelo menos fui no primeiro episódio, para um cenário em que o isolamento ganha um caráter sensorial que se manifesta tanto no sentimento de claustrofobia gerado pela toxicidade do tal fenômeno, da tal neve, como na construção visual dessa escalada de destruição daquele cenário, um cenário ainda mais
reconhecível para nós sul-americanos. Stagnaro ostenta em tela o rastro de destruição causado pela nevasca. O vazio logo se torna gritante. A degradação, a exploração, a perda de civilidade, ela está impressa nos espaços públicos saqueados, nas ruas totalmente desertas, nos carros abandonados, no ferro retorcido. Foi uma imersão instantânea. Em poucos minutos, como eu disse, eu me senti preso ao lado dos personagens, à procura de respostas. A conexão entre público e protagonistas é direta, e muito pela forma com que o criador e diretor da série nunca se limita à atenção barata aqui. Tem uma sacada visual em O Eternauta que me chamou a atenção. Nos primeiros episódios, em especial, quando a gente ainda tá descobrindo aquele mundo, é impactante como a câmera de Bruno Stagnaro retrata a inevitabilidade daquele fenômeno, quase sempre criando contrastes um tanto trágicos. Os mortos geralmente surgem em situações do cotidiano, sentados num banco de uma praça, numa cancela de rua, numa banca de jornal. Eles estão sempre de chinelo, bermuda, totalmente despreparados para o que aconteceu. E esse sentimento de vulnerabilidade impresso nessas imagens redimensiona nossa relação com os personagens. O Eternauta cresce a usar a fragilidade dos sobreviventes como ponte para um potente comentário político, ainda pouco desenvolvido, mas que tem tudo para explodir. A começar pela figura de Juan, um protagonista com memórias dolorosas de um passado bélico que reluta em se render novamente à barbárie. Ele só quer encontrar a filha, mas os fantasmas, esses fantasmas, parecem atormentar ele. São fantasmas reconhecíveis. Ao longo da jornada ele encontra o individualismo, a desunião, a hostilidade entre semelhantes. É uma luta constante por pequenos privilégios que só expõem os personagens a uma força superior, que eu não vou entrar em detalhes aqui por causa dos spoilers, mas que dialoga muito com o círculo vicioso político que os quadrinhos de Hector Oesterheld sempre tentaram expor. Na verdade, a ideia de uma ameaça que manipula o estado das coisas para reprimir e controlar é brilhantemente adaptada nessa primeira temporada, seguindo a lógica dos filmes e séries de ficção científica, sem se distanciar tanto desse comentário político que é muito presente na obra e no texto original. E o Eternauta, a partir dessa busca desesperada do protagonista, invade mais e mais esse mundo pós-apocalíptico, alimentando possibilidades inquietantes, sem ficar se explicando demais, sem interferir na luta pela sobrevivência, sem diluir a atenção em cada conflito, em cada sequência de fuga, em cada ameaça desconhecida que surge pelo caminho. Assim, talvez a personagem de Clara merecesse mais tempo de tela? Eu acho. Talvez os traumas envolvendo o passado de Juan precisassem ser mais aprofundados, até pelo elemento político da história, eu também acho. Mas o tanto de coisa que acontece em 6 episódios compensa esses pequenos deslizes. Digo mais, alimentam possibilidades enervantes com destaque para a revelação surpreendente no episódio final, que é daquelas assim que faz a cabeça explodir. O Eternauta deixa aquele gostinho de quero mais, justamente por nunca esgotar a narrativa, nunca se apegar tanto a mistérios. É uma série que escala a montanha do absurdo com convicção, com um fantástico ator Ricardo Darín criando um protagonista tão confiável quanto humano, com cenas de ação surpreendentemente bem resolvidas, mesmo quando trazem elementos da obra original que eram até então considerados inadaptáveis para outra mídia. E com uma fotografia que, em especial nas cenas noturnas, extrai cores e luzes do cenário, reforçando o sentimento de ameaça nesse mundo externo. Eu não sei se o Eternauta vai repetir Dark, Round 6 ou A Casa de Papel, eu não sei mesmo. O que eu sei é que esse é um belo e angustiante começo. Isso é. E aí, o que você achou de O Eternauta, nova série da Netflix? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.